Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Grupo Sapiens. Evoluindo com educação. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais o Viver Bem e hoje com um tema especial, viu? Porque o Enem é hoje a principal porta de entrada às universidades públicas do país. Além de servir também como acesso ao ensino superior privado por meio de programas de bolsas criados pelo governo federal, a corrida por uma graduação começa na preparação para esse exame. Mas como se disciplinar e equilibrar a vida social com os estudos? No programa de hoje vamos conversar sobre esse tema com as professoras Bruna Hernandes, coordenadora do ensino médio e cursinhos do Grupo Sapiens, e também a professora de redação Rebeca Louise. Sejam bem-vindas, professoras. Realmente é um tema que está ligado também à qualidade de vida, porque é um momento difícil para aquele candidato, né, ter uma vida social, continuar ali com os seus hábitos, suas rotinas e ainda se dedicar aos estudos naquela pressão de conseguir uma vaga. Bem-vindas, bom dia para as duas. Bom dia, Renata. Com certeza, é um desafio muito grande, principalmente nessa fase de preparação. Bom dia, Renata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. E vamos falar aí sobre o Enem, ajudar os alunos, o pessoal de casa aí que está assistindo, a se inteirar um pouquinho mais sobre esse momento da prova. Professoras, o Enem, ele começou como uma avaliação do ensino médio, né? Era para o governo ter uma noção de como estava o ensino. E hoje ele se tornou a principal porta de acesso às universidades públicas, aos programas sociais de apoio à universidade particular. O que mudou nesses anos todos? Bom, principalmente essa forma avaliativa, né? Então, antes ele entra com esse propósito de avaliar o ensino médio e hoje ele já vem com esse novo mecanismo, que é trazer essa possibilidade do aluno de ingressar aí nas universidades, tanto públicas, né, que o aluno pensa que ele só pode ingressar com a nota do Enem na universidade pública. Não, ele vai ingressar também com essa nota nas universidades particulares através dos programas que o governo hoje tem disponibilizado, ProUni, SISU, que o aluno vai ter essa possibilidade também. Então, ele deixa de ser um método avaliativo do ensino médio, como era a proposta, né? E ele passa a ser principal mecanismo de entrada desse aluno na universidade. Então, ele deixa de ser aí essa forma de avaliar o ensino médio, até porque ele foge um pouquinho do que é o ensino médio hoje, né, dentro da grade curricular do ensino médio e o que ele cobra. Então, o ensino médio hoje está se adequando ao Enem. Então, houve aí essa mudança. Não o Enem se adequando e avaliando o ensino médio, mas o ensino médio vem se modificando para que esses alunos sejam preparados para ingressar aí nessa prova que vai ser essa porta para ele, para as universidades. E como ele é pensado, como ele é estruturado para chegar até o aluno? Bom, o Enem hoje, como é a estrutura do Enem? O Enem hoje ele é estruturado dentro de competências e habilidades. É o que ele vai cobrar desses alunos. Então, dentro das competências e habilidades por áreas. Então, o Enem hoje ele vai cobrar do aluno as 5 áreas de competências e habilidades que o aluno sim trabalha no ensino médio, mas não com uma forma tão direcionada como é o que o Enem cobra. Então, hoje ele vai trabalhar aí ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias e redação. Então, ele trabalha essas 5 áreas, ele é estruturado dentro dessas 5 áreas e nessas 5 áreas que ele cobra as competências e habilidades do aluno para que ele faça essa prova. Então, é uma estrutura bem complexa que o aluno precisa ter o conhecimento, acessar aí, sempre acessar os editais do próprio Enem e os regulamentos que o INEP disponibiliza para que ele conheça a estrutura para fazer essa prova. Professora Rebeca, apesar de existirem perguntas de exatas, né, a gente percebe que as questões, elas exigem um alto nível de interpretação do aluno, né? É uma questão discursiva ali para você entender mesmo que de exatas, e isso acaba exigindo um preparo dos alunos, pega aqueles que não se prepararam adequadamente neste momento na questão de interpretação de texto.
Sim, com certeza. A sua fala tem muita propriedade. De fato, os alunos que se destacam e têm os melhores resultados são alunos que são sujeitos críticos. O objetivo do Enem, eu digo para os meus alunos que o Enem ele é uma prova, infelizmente, de exclusão, né? Porque ele vai realmente peneirar e trazer os bons alunos, trazer os melhores alunos, ok? Que tem aquele conhecimento teórico, os alunos que para esse exame estão preparados para entrar no ensino superior. Então, como nós não temos no Brasil uma política pública de ensino superior que ampare toda a população, realmente as pessoas, os jovens brasileiros, eles precisam passar por uma prova que vai excluir alguns e incluir outros. Essa inclusão se trata, no caso, daqueles jovens que estão mais preparados, que têm uma cabeça mais crítica, um pensamento social, de respeito, de tolerância e de conhecimento também. Esse é o tipo de jovem, esse é o perfil que o Enem vai dizer: eu quero estar pronto para o ensino superior. O Brasil hoje ele não tem um número expressivo de leitores, né? Nem toda instituição de ensino estimula. A família, de repente, também não tem esse hábito, porque não deve partir apenas da escola. Isso influencia nos resultados, no desempenho dos alunos no Enem? Quero que as professoras aí, então, vão pensando e elaborando sua resposta, porque nós iremos para a primeira pausa do dia no nosso programa. Estamos falando sobre Enem, como conciliar a sua vida particular com aquela dedicação, a preparação para este exame. É possível se preparar de forma saudável? Depois do intervalo temos muito mais aqui no Viver Bem. Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Grupo Sapiens. Evoluindo com educação. Antes do break, perguntei às senhoras sobre a questão de termos uma política muito fraca de incentivo à leitura, por não termos um número expressivo de leitores do nosso Brasil, se isso afeta diretamente nos resultados do Enem. Afeta? Afeta. Consequentemente, se ele não tem uma boa leitura, ele não vai ter um bom resultado. Nem no enunciado das questões, quando ele for ali fazer uma questão, resolver uma questão, e principalmente na redação, né? Que aí a professora Rebeca, com mais propriedade, vai poder dizer. Então, se ele não tem esse hábito de leitura por falta de incentivo familiar, e quando ele se depara ali com a prova, às vezes a resposta está bem nítida, né? Se ele tivesse tido esse hábito de leitura, de interpretação daquela questão, ele eliminaria aquela questão muito mais rápido. E ele passa muito tempo ali lendo, relendo, e atrapalha bastante. Mas na redação, que é o principal, né? Pontua que ele precisa ter essa leitura com maior peso que a redação na prova, ele precisa sim ter esse hábito. E aquilo, né, professora Rebeca, que nós comentamos há pouco, de que as escolas foram se adaptando ao Enem, porque no começo ele chegou ali como uma prova totalmente discursiva nos seus enunciados, né, enunciados longos, interpretativos, em que os alunos não estavam preparados. Às vezes é uma questão de exatas, mas que exige também a interpretação ali no enunciado. Sim, é verdade. A prova do Enem, Renata, ela é realmente muito interpretativa. E nós tivemos agora um resultado aí do Ministério da Educação sendo lançado, informando, acredite, que nós temos no Brasil apenas 1% dos alunos com um nível adequado de conhecimento em língua portuguesa. Ou seja, o ministro até inclusive falou que o ensino médio brasileiro ele está fadado ao fracasso, ele não está realmente contribuindo para a formação, né, do jovem brasileiro. Isso se reflete, obviamente, também na prova, na avaliação do Enem. A dificuldade do aluno, portanto, não é algo novo, não é algo que surge de repente. É uma construção, né, de uma educação realmente com muita defasagem. Então, a orientação da professora para você, aluno, você que está nos assistindo e quer fazer o exame do Enem, é que você não fique apenas atrelado aos conhecimentos transmitidos pela escola. Você precisa recuperar esse tipo de defasagem, ok? Esse tipo de defasagem. Você precisa realmente complementar os seus estudos e correr atrás do conhecimento que você não adquiriu ainda.
E ler bastante. Ler muito, com certeza, ler muito. Olha, em um universo de 4 milhões de redações corrigidas no ano passado, apenas 53 pessoas tiraram 1000, que é a nota máxima. Esse número é menor que em 2016, onde 77 pessoas conquistam os 1000 pontos. Isso preocupa, professores, um número tão baixo de pessoas que alcança esse máximo tão esperado ali do Enem? Preocupa e, ao mesmo tempo, mostra que a gente precisa, sim, estar se preparando com mais tempo, precisa ter esse hábito de leitura melhor, né? E não também para desesperar o aluno. Se ele não entrou nessa estatística, ele não precisa se desesperar, né, Rebeca? É verdade. Ele tem como correr atrás e reverter esse resultado. Se ele não está dentro dessa estatística, há uma possibilidade, sim, dele conseguir aí obter sucesso, mas principalmente se preparando adequadamente. A prova de redação, ela é realmente um momento do Enem, não é só mais complexo para o aluno que faz, mas também para os corretores, enfim, para toda a produção desse exame, né? Então, eu digo para os meus alunos que a prova, ela é subjetiva, a prova de redação. Então, a correção também é subjetiva. E isso realmente reflete no resultado das nossas notas, esses 77 alunos apenas com nota 1000, certo? Mas eu sempre digo para os meus alunos que eles estudem, façam o melhor. Eles não podem focar na nota que eles vão tirar ou que eles poderão tirar. Foquem em fazer o seu melhor. Você fazendo o seu melhor no ambiente de estudo, você fazendo o seu melhor no momento do seu exame, você dando o seu melhor sempre, você vai ter um resultado melhor. Agora queremos falar sobre mitos e verdades do Enem. Professoras, na tela, então, o primeiro item, fazer uma revisão horas antes da prova. Isso é bom? Isso é ruim? Ok. Fazer uma revisão antes da prova, acho que a palavra revisão tá bem pesada aí, né? Muito conteúdo para se revezar ali. Não, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir, até pode aumentar a ansiedade, o nível de nervosismo. Ele pode sim fazer leituras naquela sexta-feira, aquela semana antecedente, ele continue com a mente de um estudante, ok? Continue fazendo as leituras com tranquilidade, ok? Próximo item, então, olha só, focar no Enem quando estiver no terceirão. Será, professoras? Bom, ele precisa focar no Enem já quando ele ingressa no ensino médio, né? Porque ele já vai ter que começar a se preparar. Então, ele deixar para focar no Enem só quando estiver no terceirão, a gente vê alunos se desesperando. Chega no terceirão, ele vai ter uma revisão de conteúdos e automaticamente ele vai ter conteúdos novos que a prova do Enem vai cobrar. Então, ele acaba sendo aí um mito também focar no Enem só no terceirão. Ele precisa estar focado no Enem. A partir do momento que ele ingressa nesse ambiente, nesse universo do ensino médio, onde ele coloca o pezinho, eu falo isso para os meus alunos, quando ele coloca o pezinho dele no ensino médio, ele já precisa mudar a postura dele em relação ao que vem aí pela frente, porque ele tem 3 anos para se preparar para fazer um vestibular, para se preparar para a prova do Enem. Tanto que hoje a gente tem alunos treineiros que na primeira série do ensino médio, com 14, 15 anos, já vão fazer a prova, né? Então, ele precisa, desde o início, estar se preparando. Não deixar só, agora eu estou no terceirão, agora eu vou correr para ter uma nota legal no Enem. Decorar certos conteúdos faz bem, professora Rebeca? Boa pergunta. Sim, nós temos realmente algumas fórmulas, né? Algumas datas em história, alguns personagens também de filosofia que realmente o aluno tem que ter memorizado, até mesmo para redação. Nós temos algumas frases, alguns filósofos, ok? Que poderão ser apresentados e que eleva a nota do aluno. Então, sim, alguns conteúdos ele deve memorizar, sem esquecer, portanto, de que ele deve compreender fundamentalmente os conteúdos que ele está estudando. Muito bem, estamos falando sobre Enem, mais mitos e verdades depois do intervalo, que é bem rápido. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Grupo Sapiens. Evoluindo com educação. Muito bem, estamos de volta falando sobre
sobre Enem, mitos e verdades. Quero saber das professoras. O próximo item, então, dos nossos mitos e verdades. É possível calcular a nota do Enem, professoras? Impossível calcular a nota do Enem, porque o Enem, a base de nota dele é TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, impossível, não tem como calcular. Próximo item, então, dos nossos mitos ou verdades. Focar nas respostas difíceis para depois voltar para as fáceis. É uma boa estratégia? Não. Com certeza esse também é um mito bem grande. O aluno, ao contrário, ele deve, no momento em que ele abrir a sua prova, responder as questões mais fáceis. As que ele tem dúvida, ele pula. E depois que ele terminar todas as questões fáceis, aí sim ele retorna para as questões medianas e as difíceis. Olha, nós conhecemos o Matheus Maia, estudante que há alguns anos se prepara para o Enem. Então vamos ver como ele montou uma estratégia de estudo e compartilha com a gente agora. Matheus se prepara para o tão esperado sonho de passar em medicina. Mas antes disso, exige um sacrifício. Rotina de estudo, nervosismo, ansiedade e uma prova chamada Enem. E agora é contagem regressiva. Nessas últimas semanas, estou intensificando o que já foi aprendido no começo do ano, fazendo simulados, atividades extras, exercícios, aplicando a teoria que eu aprendi nesses últimos 5 meses. Sempre a aula que foi dada, pelo menos eu tento fazer o exercício daquela aula para fixar no mesmo dia e já esse assunto ser encerrado. Com o advento da internet, das videoaulas e tudo mais, hoje você aqui em Porto Velho, em qualquer cidade do estado de Rondônia, tem acesso à preparação como nos grandes centros. O aluno ele é responsável pela aprendizagem também, né? Então, o ensino ele é uma via de mão dupla, né? Um processo que a gente chama de ensino-aprendizagem, onde as disciplinas são ministradas pelos professores, com o material que é fornecido pelo sistema Aridsar, mas o aluno também ele precisa fazer o estudo individualizado. O que o aluno não pode fazer é deixar de estudar individualmente, é deixar de refazer exercícios, porque só através dos exercícios é que ele vai ter um entendimento da banca. Estudar para uma prova, para o Enem, para o vestibular, é como uma maratona. Você começa devagar, quando chega na reta final é a hora do sprint final. A intensificação do conteúdo, porque a gente tem que rever os conteúdos que ficaram muito tempo sem serem vistos, e é a hora de você dar o gás. Então, galera, faltando pouco tempo para a prova do Enem. Para você, então, que está aí prestes a fazer a prova do Enem, eu desejo muito sucesso. Eu sei que o nervosismo está aí com você e ele faz parte. Então fique tranquilo, agora nesses últimos dias antes da prova do Enem, faça revisões daqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Faça bastante exercício, muito exercício. Coloque uma meta, faça 50 exercícios por dia de matérias variadas nesses últimos dias antes da prova. Isso é muito importante. Espero te encontrar depois da prova do Enem, que você tenha sucesso. Um forte abraço e eu acredito em vocês. A gente deseja muita sorte ao candidato, a todos os candidatos, né, porque realmente é uma maratona. De fato, é uma maratona, ele corre contra o tempo, principalmente agora, a gente está aí há menos de 2 meses do Enem. Então, ele precisa ter esse preparo e precisa ter esse foco, principalmente, não se desesperar, né? Como o professor Felipe falou, o desespero vem, a ansiedade, ela toma conta do aluno, mas ele precisa estar focado. E para essa maratona há um planejamento de estudo, uma técnica aí que você pode aplicar. Por exemplo, estudar 6 horas diárias. É uma boa quantidade de horas de estudo, professoras? O importante não são a quantidade, né, que ele vai estudar de horas. A gente coloca que 6 horas diárias seria o suficiente, mas a qualidade do tempo que ele vai estudar e a qualidade que ele vai dedicar para cada disciplina que ele tenha mais dificuldade. Além dessas 6 horas, o ambiente também é muito importante, professora Rebeca? Sim, com certeza, o ambiente de fundamental importância. O aluno deve, sim,
escolher um local da casa dele e que não tenha grande circulação de pessoas, certo? Avisar toda a família, avisar seus amigos de que você está estudando, de que você precisa desse momento mais solista para poder alcançar seus resultados. Mídias sociais é melhor se desconectar delas, né? Coloca lá no seu celularzinho, tem como colocar, você silenciar aí os grupos, silenciar os aplicativos e se desconecta no momento que está estudando. Muito bem, infelizmente Fora nosso isso, tempo chegou ao fim, professora Rebeca. Pode finalizar, por favor? Não, em relação ainda às mídias sociais, eu gostaria apenas de dar um adendo. Para quem mantém as mídias abertas, é interessante para a redação curtir as páginas do governo. Então, curta as páginas legal. do MEC, curta páginas também que lecionam, né, que passam informações sobre o exame. É muito bom também estar acompanhando esse tipo de material. Muito bem, agradeço as duas. Realmente foi um programa muito produtivo. Nós que agradecemos. E teremos aí uma turma de preparação específica para o Enem, né, professora? Sim, faltando aí esse último mês aí de preparo, nós temos a turma Revisão Enem, Renata, e o aluno pode correr, se matricular, dá tempo sim. Se ele estiver focado, ele vai revisar muitos conteúdos, vai ter dicas, vai ter macetes, vai ter muita coisa bacana dos professores que estão preparando aí essa turma para que o aluno chegue no Enem e conquiste aí o seu resultado ideal. Porque o resultado ideal é o que ele precisa. O telefone, professor, para quem quiser É o informações. 3211-6029, 3211-6029 ou 9236-1748, que é a nossa rede através do WhatsApp, que ele pode buscar informações. Professora Bruna, professora Rebeca, obrigada. Obrigada a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Dicas preciosas, viu? Sábado que vem nós estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana de estudos. Tchau.